Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Magazine Lance MZ. Vamos levar até si as notícias que marcam a atualidade neste programa desportivo, com realce para a atividade esportiva nacional. Começamos com a notícia que dá conta de que os clubes que vão participar no Moçambola optam pela extensão da época futebolística de 2020 para que ela ocorra de julho de 2020 a maio de 2021. Clubes de Moçambola sugerem a extensão da temporada 2020 de agosto a maio de 2021, caso as associações provinciais e a Federação Moçambicana de Futebol não encontrem condições para realizar uma Assembleia Geral na qual possam discutir a mudança de época. Esta posição foi apresentada no encontro realizado recentemente na sede da Federação Moçambicana de Futebol e que discutiu a viabilidade de realização do Moçambola com Jeremias da Costa, o porta-voz dos presidentes dos clubes inscritos na prova, a dizer que a extensão da temporada iria salvaguardar os contratos dos jogadores. Foi colocada também a questão se preferíamos terminar a época ou a sua extensão, mas nós preferimos a extensão da época porque temos contratos com os atletas, os contratos vão até novembro, dezembro e a FIFA já prevê uma extensão automática desses contratos para o final da época. Então preferimos a sua extensão até maio e de maio vamos repensar se a Federação ou as associações aprovam a mudança de época que nós sugerimos para nos conformarmos com a proposta da CAF e da FIFA, ou vamos voltar ao modelo antigo de iniciarmos a época em fevereiro a novembro. Com esta extensão da época, o Moçambola seria disputado no seu modelo tradicional. Nós sugerimos um modelo clássico, portanto, todos contra todos, 14 clubes que estão promovidos à prova no sistema de todos contra todos. Refira-se que a aprovação da proposta de arranque do Moçambola em meados de agosto deste ano até maio do próximo ano está dependente da posição a ser adotada pelo governo em relação à suspensão da prática desportiva que se assiste desde março último, isto devido à pandemia da Covid-19. E a Federação Moçambicana de Futebol ainda não tem ao certo qual é o arranjo que vai fazer em relação a esta época que foi interrompida devido à pandemia da Covid-19. Se vai optar por reunir as associações e decidir pela mudança de época ou então estender esta época 2020. Neste cenário, a questão da mudança de época está a ser equacionada pela Federação ou nem por isso? Não, sim, há várias hipóteses, vários cenários estão na mesa, não é? Mantendo esta época 2021 e depois podemos manter, portanto, sabendo que há atletas já com contratos que terminam em dezembro, portanto é preciso refazer estes contratos. Felizmente a FIFA já fez uma adenda sobre isto. Portanto, pensamos que temos que reativar o futebol porque também a seleção nacional depende dos atletas. Portanto, o que nós deixamos patente é que a seleção nacional é o fruto dos jogadores ou dos atletas provenientes dos clubes. Então, temos que reativar o futebol porque provavelmente, brevemente, teremos jogos da seleção nacional e aí depois podemos ter atletas com alguma capacidade física, técnica e tática com alguma deficiência. Então é isto que nós estamos a pensar. Acho que tudo são pessoas pensadoras que estão dentro deste encontro que possam resolver e sairmos daqui com alguma solução. Presidente, porque será aqui de junho, pode-se ter alguma data exata, mais ou menos um horizonte temporal de quando é que o Moçambola poderá realizar? Conforme vocês devem saber e acompanhar, tem que haver uma fase de pré-época. Primeiro vamos esperar no dia 30, acho que Sua Excelência o Presidente da República vai também se pronunciar, não é? Depois disso, não é? Vamos também ver e pensamos que a época deve para nós poder iniciar no mês de julho, não é? Que é um mês de pré-época,
e mês de agosto ou no meados de agosto começarmos com o Moçambique. Esta, estou a dizer que é uma proposta, não é uma solução, não estamos aqui, estão ali pessoas pensadoras neste encontro, mas se isto prevalecer e estamos a ver, portanto, prevalecer esta possibilidade, mas estamos a estudar várias hipóteses. Presidente, este encontro também vai-se falar alguma coisa relacionada aos tetos salariais dos jogadores? Não. Mas qual é a opinião da Federação em relação a esta Nós questão? não temos. Essa opinião é simplesmente a opinião dos clubes. Portanto, este é um assunto que cabe aos clubes. A Federação não paga salários aos clubes, não é? Então, isso cabe aos clubes, se eles decidirem os tetos salariais e nos enviarem um protocolo de entendimento e memorando entre eles, nós vamos cumprir. Portanto, nós recebemos os contratos e vamos cumprir aquilo que eles disseram. Portanto, nós não temos muita coisa a dizer. Isto é um assunto meramente dos clubes. Eles têm uma associação, não é? Eles vão discutir em fórum próprio aquilo que é bom para eles. O internacional moçambicano Reinildo Mandava regressou aos treinos no Lille da França após estar paralisado devido à pandemia da Covid-19. O futebolista internacional moçambicano Reinildo Mandava já regressou aos treinos pelo Lille da França após paragem verificada em março devido à pandemia da Covid-19. Reinildo viu o campeonato francês interrompido com a escalada de casos de coronavírus, visto que a França foi o país europeu com a Covid-19 a assumir contornos devastadores. Depois de abril, a Liga Francesa ter anunciado o fim da Ligue 1, alguns clubes que haviam descido de divisão entraram na justiça e o Conselho de Estado do governo da França validou o encerramento do campeonato francês, que terminou com conta da pandemia de coronavírus. A decisão foi oficializada, mas suspendeu os rebaixamentos de Amiens e Toulouse. Refira-se que o Lille acabou terminando a prova na quarta posição com um total de 49 pontos em 28 jogos, numa competição em que o PSG acabou sendo o primeiro classificado. O Ferroviário de Maputo já conhece as datas de realização da BAL, Basketball Africa League, a primeira edição, e aguarda o alívio das medidas do estado de emergência para iniciar os seus treinos com vista a essa prova que vai ter lugar em novembro. A Federação Internacional de Basquetebol, FIBA, reprogramou a época de basquetebol e, com isso, as novas datas para a disputa da Basketball Africa League, competição na qual a equipa sénior masculina do Ferroviário de Maputo está inserida. Assim, e de acordo com a FIBA, a prova só será disputada a partir de 20 de novembro, prolongando-se até 21 de fevereiro de 2021. Entretanto, face à situação imposta pela pandemia do coronavírus, que obrigou o governo a declarar estado de emergência, já vai no segundo mês, o regresso das equipas aos treinos em conjunto continua uma incógnita, até que se faça novo pronunciamento sobre o assunto pelos órgãos competentes. Neste momento, cada jogador locomotiva vai cumprindo a orientação para treinos caseiros por parte de Florencio Tembe, preparador físico do clube. Recorde-se que o Ferroviário de Maputo está integrado na divisão Nilo, juntamente com a Union Monsatir da Tunísia, Zamalek do Egito, Rivas Hoopers da Nigéria, Patriots do Ruanda e FAP dos Camarões. Paralelamente, em femininos, a fase de qualificação para a Taça de Clubes Africanos, o campeonato africano conquistado o ano passado pelo Ferroviário de Maputo, será disputado em outubro, sendo que a fase final disputar-se-á em dezembro. Moçambique celebra a 25 de junho 45 anos de independência e nós revisitamos a história do desporto moçambicano neste período, entrevistando algumas figuras proeminentes. Hoje começamos com Amad Mogn, ele que foi uma das principais estrelas do basquetebol moçambicano pós-independência. Vamos ouvir a história de Amad Mogn em jeito de entrevista. Estamos na sala de troféus do Grupo Desportivo Maputo. Aqui certamente jazem muitos troféus ganhos por Amad Mogn, que é para nós a principal referência do basquetebol nacional nestes 45 anos de independência. Mas Amad Mogn começou a jogar basquetebol muito antes disso. Cá estamos com ele e nós vamos procurar saber aqui da sua carreira e um pouco mais da sua história e também analisar a história do basquetebol aqui do nosso país. Amad, obrigado por ter assistido esta entrevista. Conte-nos como é que começou a jogar basquetebol e quando, aonde e qual é a motivação que lhe levou ao basquetebol. Comecei na brincadeira com grupos de amigos
na zona onde vivia, ali na rua Lindeburgo. E após isso, ia iniciar um torneio de mini-basket aqui no núcleo onde é que eu retinho. Formou-se, tínhamos lá os mais velhos, né? Então criaram a nossa equipa que era os mini-mini. A partir daí, 1970, 71, participei nos torneios do Nilo e da Coca-Cola até 72, por aí. Qual foi o seu primeiro clube federado? Quando é que decide entrar para o basquetebol federado? O meu primeiro clube federado foi o Ferroviário. Estive no Ferroviário de 73 a 77. 73, 77, logo a seguir juntou-se aqui ao Desportivo de Maputo, que é o seu clube de coração. O que é que lhe motivou a vir ao Desportivo de Maputo? Não, eu já jogava futebol pelo Desportivo de Maputo, então fazia as duas modalidades, uma no Ferroviário, que era o basquete, e futebol no Desportivo. Entretanto, quando o Ferroviário teve, depois da independência, houve aquela saída de muita gente, os dirigentes, jogadores e tal, aquilo enfraqueceu um pouco, passei para o Desportivo. E aqui no Desportivo conquistou muitos títulos. Tem a dimensão de quantos títulos de campeão o moçambicano conquistou e também de destaque individual conquistou aqui pelo Desportivo Maputo? Bom, conquistei juvenis, foi um campeonato nacional, campeonato da cidade e campeonato nacional. Júniores foram 2 campeonatos nacionais, séniores para aí 5 ou 6 campeonatos. Amate, neste período que representou o Desportivo de Maputo, também chegou à Seleção Nacional de Basquetebol e, se não estou em erro, fez parte das primeiras Seleções Nacional de Basquetebol que representaram o país além da fronteira. Como é que foi isso? Pronto, participamos no primeiro campeonato africano de júniores, em 1980 em Angola, onde ficamos em 4º lugar. E, a partir daí foram participações constantes e vitalícias, por aí dizer, né? Partiu daí, mas antes disto, em 1979, já fiz parte da seleção de séniores contra uma seleção da Bulgária, cá esteve. Foi o primeiro ano de júniores, eu, Aníbal Manavo, Danilo Nassi, fizemos parte dessa seleção de séniores. Foram muitos jogos pela Seleção Nacional de Basquetebol, incluindo participação em estágios, em competições fora do país. Qual para si foi a melhor experiência em representação da Seleção Nacional de Basquetebol fora de Moçambique? Bom, a nível de séniores foi no Egito, no Campeonato Africano de 1983, depois de um estágio de por aí 1 mês e meio em Portugal. Fizemos uma série de jogos, vários jogos, de norte a sul de Portugal. E depois disso fomos participar no campeonato, onde ficamos em 5º lugar. Pertenceu a uma geração de ouro do basquetebol moçambicano. Acabou de referenciar o 5º lugar que Moçambique chegou a atingir. Creio que foi a melhor posição até aqui em termos de seleções nacionais. Qual era o segredo na altura para que conseguissem levar o basquetebol masculino para bons resultados? Nós já vínhamos de um método de trabalho, né? Organizado, metódico e com objetivo, atendendo a nossa fisionomia, a nossa estrutura, não muito alta nem muito forte. Nós tínhamos um fio de jogo próprio, adequado às características. Então, daí que criávamos certos problemas e vários problemas a todas as equipas. De certa forma que em 1980 conseguimos vencer o Senegal, que era o campeonato africano, era invencível há 4 anos em África. E nossa primeira participação no campeonato africano de séniores na Somália, vencemos o Senegal. Amate, também teve a oportunidade de representar clubes ao nível das competições africanas, para além do desportivo. Lembro-me que uma vez foi chamado para representar o Machacane. Como é que um atleta do desportivo representa o Machacane numa altura em que a rivalidade entre estes 2 clubes vizinhos estava muito alta? A rivalidade era dentro do campo. Extra-campo, éramos todos amigos e
éramos dirigentes, a nível de dirigentes, conviviam, de tal forma que eles conversaram e entenderam que, pronto, eu devia de ir reforçar a Machaquén, falaram comigo, aceitei de boa forma, porque conhecia a equipa e a maior parte dos jogadores de Machaquén jogavam na seleção comigo. E nessa sua performance ao nível do clube, eu tenho conhecimento que despertou interesse até do basquetebol estrangeiro. Esteve mesmo a jogar fora de Moçambique, lá na década de 80, chegou a jogar em Portugal. Como é que foi a sua ida para Portugal? E gostaria que explicasse aqui aos nossos telespectadores por que acabou não ficando em Portugal. A saída para Portugal foi um pouco turbulenta devido à fase que vivíamos, mas também aliado ao facto de eu ter mudado de desportivo para a Costa do Sol, porque eu fui já quando jogava para a Costa do Sol, e foi em 1988, e isso criou certo... Não fiquei bem na fotografia para certos dirigentes esportivos, de tal forma que o secretário de Estado era dirigente esportivo, era sócio e até hoje deve ser, e adepto do desportivo. Está a referir-se ao José Júlio de Andrade, que na altura era secretário de Estado. Exato, e não acatou de boa forma. Mesmo assim, pus várias individualidades, várias pessoas com certo poder e certa influência aqui a nível do Estado, a ver se conseguíamos, mas não, tive sempre a jogar como condicional, à espera da tal carta de desobriga. A jogar no Benfica ou no Barreirense? Porque creio que também teve interesse do Benfica de Portugal pelo seu serviço. Sim, joguei pelo Barreirense, já não joguei pelo Benfica porque cheguei já in extremis, fecho das inscrições, e eu, como estrangeiro, devia de reunir certos requisitos para poder integrar a equipa do Benfica, em termos de documentação. Naquele momento não era possível. Falhando essa possibilidade de jogar no estrangeiro por conta da abertura que não havia aqui em Moçambique, e pronto, mesmo assim voltou para Maputo, voltou para Moçambique e continuou a jogar basquetebol. Sim, continuei, voltei para o desportivo e ainda representei a seleção nacional até aos Jogos Africanos de 1991. Bem, jogou até 91, Amat depois abraçou a carreira de treinador, inclusive foi meu treinador aqui no Desportivo de Maputo. O que é que lhe motivou a abraçar a carreira de treinador? Não, esse era o bicho que a gente tinha, porque também tínhamos apetecência, porque nós víamos os mais velhos que nos orientavam, nós também tínhamos a tendência de orientar os mais velhos, os mais novos. E assim foi, de tal forma que peguei a equipa de iniciados do desportivo, tive 4, 5 anos até aos júniores e acho que fiz um bom trabalho. Amate, como é que olha para o basquetebol moçambicano neste período de 45 anos em que Moçambique é independente, esteve sempre ligado a esta modalidade como jogador, como treinador e agora como dirigente na Federação Moçambicana de Basquetebol? Como é que olha para o basquetebol neste período? O basquete sofreu uma grande sangria depois dos primeiros anos da independência. Muita gente se retirou, muitos foram fora do país e teve que se reestruturar e mesmo assim com muita dificuldade. Mas o basquete sempre foi uma modalidade querida aqui no nosso seio, de tal forma que sempre teve nos patamares mais elevados a nível da África. Parecia o maior marco do basquetebol moçambicano nestes 45 anos, aquele que é o momento top do nosso basquetebol neste período. Foi as duas classificações, aquela de Júniors cá em Maputo e a nossa do 4º lugar no Campeonato Africano de Júniors em Luanda, que foi a primeira participação. Neste período todo, ultimamente, tem mais se evidenciado o basquetebol feminino do que o masculino. O que é que terá acontecido neste período para esta viragem?
Não foi uma viragem, o problema é que a nível da África as equipas femininas estão mais ou menos no mesmo nível. Em sénior já é diferente, há desnível, há um grande desnível e se não houver trabalho de base, nós não poderemos por muito mais tempo enfrentar essas grandes equipas, porque eles estão reforçados de grandes jogadores e com estaturas muito fortes e altos, e nós temos que fazer um trabalho profundo de base que é para poder manter os nossos pergaminhos. Bem, Amado, estamos a terminar mesmo esta nossa entrevista. Olhando para o futuro, como é que vê o basquetebol moçambicano nos próximos tempos? Penso que está no bom caminho. Temos agora este interregno devido à pandemia do Covid-19 e penso que vai ter grande influência no desenvolvimento da modalidade. Mas estamos cá para trabalhar e dar o nosso suor para que o basquete continue nos patamares que sempre alcançou. Muito bem, e assim nós fizemos aqui esta conversa com Amado Mogn, ele que é das principais referências do basquetebol moçambicano. Revisitamos a sua história como jogador e olhamos também um pouco para a história da modalidade nestes 45 anos de independência. E assim fizemos mais uma edição do programa Magazine Lance MZ. Recordar ao estimado agente comercial ou empresário, se quer juntar a sua marca ao nosso produto, contacte a nossa linha comercial e nós vamos expor a sua marca ou o seu produto ou ainda o seu serviço aqui neste programa. É tudo e até uma próxima oportunidade.